Se nos filmes dirigidos pelo diretor grego Yorgos Lanthimos, como Dente Canino, Alpes, O Lagosta, O Sacrifício do Cervo Sagrado, a impressão que dá sempre é de que a gente tá vendo uma história que se passa no nosso mundo, mas ao mesmo tempo não exatamente, porque os personagens têm inflexões que são peculiares, que são características, que são diferentes, assim, né, da maneira com que a gente fala na vida real, e porque aquele universo tem um espaço pro absurdo, pro nonsense, muito maior do que a realidade. Em A Favorita, que é provavelmente o primeiro filme de época do Lanthimos, a impressão é de que a gente tá vendo um mundo que já foi o nosso, mas que ao mesmo tempo, como é um filme do Yorgos Lanthimos, nunca foi. Porque, como eu falei, o filme se passa ali provavelmente no século XVIII, então é uma família real, né, num palácio real, em que a rainha vivida pela Olivia Colman tá doente, é uma pessoa fragilizada e não consegue governar, e quem governa no lugar dela é a mulher de confiança dela, que é vivida pela Rachel Weisz. E quando uma serva chega no palácio, que é vivida pela Emma Stone, indicada pela Rachel Weisz, e ela começa a conquistar a confiança da rainha e o interesse, a fascinação da rainha, essa dinâmica entre as duas e a dinâmica do reino, de certa forma, começa a ser alterada. E o Yorgos Lanthimos, o que ele está interessado em fazer aqui não é um filme político, mas é uma sátira, é uma chanchada sobre o dia a dia da corte. E não só aqueles hábitos do Lanthimos voltam aqui, como eu falei, né, os personagens falam de uma maneira peculiar, e todos os filmes do Lanthimos tem um personagem que fala acelerado, parece um robô, sem nenhuma emoção, que normalmente é o Colin Farrell que faz esse papel, e aqui é a Rachel Weisz, que ela fala: eu acho que todos devemos repensar a situação antes de tomarmos uma nova decisão, agora vamos para o jantar, ok? Tudo bem? Não sei o que, e vai embora. Sabe essa coisa dessa rapidez e dessa falta de sentimento, de emoção na voz? Parece um robô falando mesmo. É um universo em que a sinceridade, em que a honestidade exagerada acaba gerando humor, um humor negro, então os personagens se comunicam de uma maneira sem muitas mentiras, sem muita falsidade, e que é algo que não acontece na vida real, né? E não acontece nas situações que a gente já conhece. Porque, por exemplo, chega um personagem lá e ele bate na porta da Emma Stone à noite, e aí ela olha pra ele e fala: você veio aqui me estuprar? Ou qualquer outra coisa lá que eu não lembro. Aí ele fala: não, mas minha senhora, eu sou um lorde da corte, não sei o que. Ela fala assim: ah, tá bom, vai, estupra logo. Então é esse tipo de humor, né, que vem da sinceridade, né, que é a maneira que os personagens realmente enxergam um ao outro, e que eles não escondem essas coisas, eles não escondem sentimento, não escondem frustração, não escondem raiva, não escondem ódio, rancor, ranço um do outro. Gera uma narrativa que é uma metralhadora de piadas, de humor negro e de acidez, de sagacidade. Então a primeira metade do filme é, sem exagero, uma obra-prima do humor negro, do humor do constrangimento, do embaraço, e que cria um universo muito fascinante, que é o dessa corte desgovernada, que gasta pra caramba, é quase uma corte da Maria Antonieta, né, de excessos. E o design de produção do filme, não só o design de produção, mas os valores de produção, né? Então os figurinos, cabelo, maquiagem, fotografia, são simplesmente espetaculares. Se tiver justiça nessa temporada de premiações agora, A Favorita tem que ser indicado a tudo que for categoria técnica, porque o filme tem planos, enquadramentos que são, assim, deslumbrantes, de cair o queixo. E é não só uma grandiosidade, né, um escopo muito impressionante, como também o detalhismo, né? Então você vê realmente os detalhes e realmente não tem maneira de você acreditar que aquilo é cenário. O que a gente vê ali, o tempo todo gera a sensação de que a gente está vendo locação mesmo, que é um palácio, que é um jardim do palácio. E o Yorgos Lanthimos, como ele já fez anteriormente, ele cria uma lógica de desconforto, né, de estranhamento, usando aquelas lentes olho de peixe, né, que distorce o canto do quadro, que deixa meio tudo arredondado, meio fantasmagórico, ou então enquadramentos inclinados, né, seja para cima ou para baixo, com ângulos peculiares, ou então às vezes ele simplesmente retrata a cena com um plano geral, e aí tem os personagens ali se movendo ali no meio, no centro do quadro, né, quadramentos centralizados, e essa abordagem gera um desconforto, né, a gente olha para aquele universo não com naturalidade, a gente não faz parte daquele universo, mas a gente está olhando como se fosse através de um microscópio, de uma lupa, né, e analisando o dia a dia e as interações e a dinâmica daquela corte. A
segunda metade do filme, ela é um pouco inferior à primeira, ela é mais um drama mesmo, né? Então os desenrolares daquelas relações, daquelas intrigas começam a se dar, mas no final das contas, o que fica mesmo é essa sensação, né? Seja pelo humor, quanto pela abordagem um pouquinho mais naturalista, e eu falo um pouquinho mais naturalista, de que naquela corte bizarra, de outro mundo, né? Naquele ambiente completamente absurdo, há espaço para rancor, intriga, traição, ciúme, inveja, apunhalada nas costas, que é realmente a maneira que o Yorgos Lanthimos tem de falar da humanidade, de temas e de questões que são universais, mesmo apostando ao máximo no absurdo, no exagero e em suas marcas características. As atuações, claro, são espetaculares, e eu sei que a Olivia Colman tá sendo cotada para indicação, e ela precisa, porque é uma interpretação espetacular, né? Não só a fragilidade, quanto aquele jeito mimado dela de se fragilizar justamente para usar isso como moeda de troca, para ganhar favores. E a Rachel Weisz também, como uma mulher que é extremamente controladora ao nível de patologia mesmo. E por fim, claro, a Emma Stone, que consegue fazer o jogo duplo de uma maneira, sabe, sonsinha, que ela consegue fazer a imagem que cada pessoa projeta dela para ganhar favores de todo mundo, para manipular todo mundo e para deixar todo mundo no bolso dela. Então essas três mulheres, essas três atrizes elevam o patamar dessa intriga, desse ligações perigosas no século XVIII que o Yorgos Lanthimos fez em A Favorita, que você, quando assistir, vem aqui comentar se você concorda. É um filmaço, como eu achei, você se divertiu como eu me diverti, eu ri assim o tempo todo durante o filme. E não se esquece também, se inscreve no canal se você não está inscrito, curte esse vídeo, claro, clica ali em cima no sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. E por enquanto é isso.